Boa tarde, boa noite, eh, minhas senhoras e meus Boa senhores, noite. muito obrigado pela vossa presença. Eh, Nós vamos dar início a mais uma conversa da Academia à quinta-feira. Desta vez, eh, vamos recordar hum, Rui Mingas, é o que temos feito desde a semana passada. Portanto, Rui Mingas é a pessoa que recordamos nesta quinzena, que recordamos com saudade. Hoje trazemos o compositor Emanuel Mendes, que nos vai falar sobre Rui Mingas, a magnificência poético-musical do nacionalismo angolano. E para moderar esta nossa conversa, nós temos o também músico Carlos Lopes, que eu passo desde já a apresentar. Seu nome completo, Carlos Alberto Correia dos Santos Lopes, é natural de Benguela, eh, ainda é jovem, num certo sentido, é, é licenciado e é mestre em eletrotecnia e telecomunicações, está a fazer um doutoramento em estudos globais sobre biomassa enquanto fonte energética, interessante. Bom, se me perguntarem que relação isto tem com a música, há de ter a sua relação, claro, obviamente, né? O nosso amigo Carlos Lopes foi atleta federado de basquetebol durante 11 anos, em toda a década de 70 até 1981. É gestor e é docente universitário na Universidade Agostinho Neto e na Universidade Privada de Angola. Eh, e é músico, como já foi dito, semiprofissional, segundo ele próprio nos diz. Então, eu passo desde já a palavra ao músico Carlos Lopes para apresentar o nosso conferencista de hoje e para dirigir os trabalhos. A partir de agora, eu estarei aqui por trás a prestar todo o apoio. Carlos Lopes, a palavra é Ok, sua. muito obrigado. Muito boa noite a todos os presentes. E então eu vou começar por apresentar aqui alguns dados sobre o nosso conferencista, Emanuel Mendes. Emanuel Mendes nasceu em Luanda, 10 de março de 1984. É especialista em canto lírico, licenciado pela Universidade de Artes de Cuba, com diploma de ouro, mestrando em direção e performance musical na Universidade de Aveiro, em Portugal. Possui uma carreira internacional como cantor lírico, é docente e investigador musical, sustentada por vários espetáculos, concertos, conferências, palestras, seminários e diversas apresentações de óperas e outros eventos nacionais e internacionais. A sua galeria está encabeçada por 3 prémios internacionais na esfera do canto lírico, conquistados na Europa, América Latina, e 5 prémios nacionais em concursos de música popular angolana, e é segundo prémio de investigação científica nas artes pelo Festival das Artes da Universidade de Las Artes de Cuba. É fundador e diretor-geral da Companhia Nacional de Ópera de Angola, CNOPERA, que existe desde 2015. É solista principal contratado na Ópera de Oldenburgo, Alemanha, onde trabalhou de 2016 a 2018. Foi diretor-geral adjunto para a área científica e pós-graduação no Instituto Superior de Artes de Angola, o ISARTE, hoje Faculdade de Artes da Universidade de Luanda, onde atualmente é docente de canto, harmonia, prática coral, prática de conjunto e fonética alemã. Também trabalhou como professor de canto, prática coral e de conjunto no Centro de Formação Musical e Artes Cênicas de Caxi,
Cefomac, isto de 2014 a 2016. No leque dos seus feitos artísticos, académicos e científicos, ao longo da sua carreira, constam diversas publicações, pré-publicações, obras literárias e musicais, como a Suprema Arte Terapia, Enigma Sagrado, que é um ciclo de canções, Sinopses, Drama e Música no Euronet, ensaio literário sobre os problemas de Agostinho Neto, Cantada, A Renúncia Impossível, música de Manuel Mendes e poemas de Agostinho Neto, Njango da ópera Um Canto aos Heróis, uma outra obra, Quilamba, que é a primeira ópera angolana em 3 atos, e um libreto e música da sua própria autoria, da autoria, portanto, de Manuel Mendes. Ele participou já em várias conferências, masterclasses, laboratórios, sobre a didática no ensino cultural da música, da CPLP, isto na Universidade de Eduardo Mondlane, em Moçambique. Participou em arranjos e montagens de obras sinfónicas, do Festival de Angola Symphony, isto em Luanda. Direção e regência e performance coral orquestral no Festival de Angola Symphony em 2023. Alta performance e canto lírico de networking no Festival de Canto Lírico de Vozeiral. Descrição musicológica e pedagógico-filosófica e psicossocial da obra O Canto, o Terceiro da Sereia e o Encanto, da autoria de Filipe Zau e Filipe Buquenga. A didática no ensino do canto lírico, música e desporto, psicoterapia e coordenação vital. O contributo das artes para o desenvolvimento das sociedades. Bonga, o metalinguística e folclore da música moderna angolana, isto levado a cabo a nível da Universidade de Aveiro, em 2018. A música no processo de construção e reconstrução da identidade angolana, no Instituto Superior de Artes, ISART, em 2018. A musicalização infantil, processos para o desenvolvimento do infante, na Universidade de Jean Piaget, em Angola, em 2017. A formação musical e importância e contextualização na Igreja Tocuista, isto a nível do Fórum da Cultura Tocuista, em 2016. O Tratado Histórico da Música na Igreja Tocuista, dos anos 50 e aos 80. Njango da Ópera, a arte de cantar, no Instituto Nacional de Formação Artística, INFA, por volta de 2013. E, finalmente, José Martí e Agostinho Neto, Identidade Encontradas, levado a cabo na Universidade de Las Artes, em Cuba. Portanto, estes são os dados que me permitem descrever, ou que me foram permitidos descrever, por parte do nosso conferencista, Emanuel Mendes, de qual, julgo eu, deverei passar a palavra, né, para tecer, então, algumas considerações relativamente ao nosso homenageado, neste caso particular, Rui Mingas. Muito obrigado, senhor moderador. Ok. Obrigado, muito boa noite. Senhor presidente da Academia Angolana de Letras, Dr. Paulo de Carvalho, ao senhor moderador Carlos Lopes, um grande músico, que também é um dos pilares da minha instrução artística. Muito obrigado. Das veias que nutrem o meu ser musical, muito obrigado. E a todos os presentes também, muito boa noite. E primeiro quero agradecer à Academia de Letras por este convite e permitir que fosse possível, não é, eu poder associar-me a estes gurus, a estes intelectuais e podermos fazer uma abordagem a respeito da visão poético-musical de Rui Mingas, que é o nosso homenageado. Primeiro gostava de dizer a respeito de Rui Mingas que os seus feitos, claro, deram-me também um grande contributo no posicionamento e em algumas investigações para podermos apresentar a nível nacional ou a nível internacional o legado que temos culturalmente falando, para que o universo conheça noutra dimensão os nossos feitos artísticos. E então é sólido todo o produto da sua obra, todos os produtos apresentados internacional ou nacionalmente, e que vamos descrever assim neste Rui Mingas, a magnificência poético-musical do nacionalismo angolano.
Não sei se já posso dar continuação. Sim, Com pode. certeza, com Ok, certeza. Esteja à ok, vontade. está bem, muito obrigado. De forma introdutória, eu gostava de dizer o seguinte: a abordagem na qual me debruçarei sobre esta aqui, a magnificência poético-musical de Rui Mingas, falo-ei numa visão epicentrada nos relatos científicos da musicologia, da história universal da música e na história universal como raconto dos acontecimentos ao longo dos tempos. Em pontos comuns, estas ciências descrevem o surgimento do nacionalismo, e neste caso eu falo nacionalismo musical, como um acontecimento centrado no século XIX, na Europa e Eurásia. Isto foi em países como Rússia, Polônia, Hungria, Turquia, República Checa e outros, onde o movimento nacionalista estendeu-se até a América do Sul, Caribe, África, e em alguns desses países, na verdade, os conflitos sociais por ocupações e opressões coloniais desestruturavam, assim, os pilares destas sociedades ou destes países, e os mesmos viram, então, a necessidade de lutar por sua integridade social, pela identidade cultural e religiosa, política e militar, podendo, assim, galgar passos para reivindicar a soberania usurpada pelos colonizadores. Em Angola, o movimento nacionalista surgiu da mesma forma que nestes países que eu frisei há pouco tempo, sobre o surgimento do nacionalismo musical, e em Angola foi também com definidos grupos revolucionários foram sustentados por uma vanguarda de intelectuais, neste caso nativos e alguns simpatizantes, onde na verdade se incluíam destemidos artistas que puderam dar brio, cor, vida e sentido às palavras de ordens das lutas contra o jugo colonial. O nacionalismo musical, que na verdade sustenta a nossa abordagem temática de hoje, passa a ser adjudicado a visão de valorização da cultura local, preservação dos hábitos e costumes, para elevação da consciência coletiva e da vida dos povos. Neste caso, este nacionalismo funde-se à linguagem dos códigos científicos que tornam a arte numa poderosa arma de maior alcance para influenciar o despertar ao desenvolvimento, à instrução e à inclusão social. No, no entanto, o que nos permite caracterizar e enquadrar Rui Mingas na sua dimensão artística reside na palavra magnificência. É a palavra magnificência que, na verdade, nos faz tracejar aquilo que são os meandros dos feitos de Rui Mingas e que possamos hoje trazer essa temática para dizer que Rui Mingas, nele existe a magnificência poético-musical no ou do nacionalismo angolano. Sendo assim, segundo a lexicógrafa Débora Ribeiro, a palavra magnificência etimologicamente deriva do latim magnus, ou, olhando pelas perspectivas de linguagem sincrônica e diacrônica da linguagem, magnus, na verdade, é o mesmo que magno, na língua portuguesa, que traduz-se em algo grandioso, importante, notável e extraordinário. Logo, a palavra magnificência é a qualidade do que é magno ou magnificente. Então, esta palavra, na verdade, também é a qualidade do que é magno. A palavra magnificência, neste caso, é a qualidade do que é magno. E tem alguns sinônimos como a grandeza, a sumptuosidade, prodigalidade e ainda a liberalidade. Focos principais que nos permite caracterizar e enquadrar o sentido poético e o ser musical de Rui Mingas, que além da liberdade e da liberalidade poética, ele nos traz a entranhável pedagogia em síntese. A construção do homem novo, na verdade, é o foco da ideologia política
para elevar os sentidos ético e patriótico no indivíduo, e isto foi evidenciado na estética que coroa os seus discursos musicais, consonantes e empregues na produção intelectual e cultural, justamente naquela época, pelo fervor da luta para o alcance da independência nacional. E a magnificência poético-musical de Rui Minga, permitam-me, minhas senhoras e meus senhores, poder apresentá-lo neste laboratório científico como sendo uma árvore gigantesca, frondosa e constituída por 3 grandes pilares, geradores da luz na razão da sua essência artística. Falo, neste caso, de Rui Mingas, e que passo a descrever. O primeiro pilar na constituição desta árvore vem sendo a raiz, claro, é a base, não é? Então, esta raiz, na verdade, tem como elemento constitutivo o nacionalismo angolano, que é representado aqui pelos saberes autóctones e globais, filosóficos e culturais, bem como a visão intelectual e posicionamento social que manteve sólida a sua identidade e, deixem-me realçar, que isto o distinguiu como um erudito nacional comprometido com as causas sociais, promovendo a arte, promovendo a cultura e promovendo o desporto nesta senda como sinergias unificadoras e transformadoras para a evolução e inclusão dos vários tecidos sociais. Este é o primeiro pilar na constituição desta grande árvore, que é o Rui Mingas. Passo agora para o segundo pilar, que está composto por 2 elementos. Os 2 elementos são o caule e os ramos. Como se trata de uma árvore, então estes são os que representam, na verdade, ou são representados pela música, o caule e os ramos. Ao mesmo tempo, passa a ser representado pela música porque são um sistema respiratório e o circuito linfático que permite a manutenção vital e a circulação ou o envio da pureza do ar, neste caso, a absorção também dos mesmos ou ainda de outros nutrientes que permitirão, assim, o surgimento das folhagens ou ainda dos frutos. E este processo circulatório da música, nesse caso, na essência desta árvore, neutraliza os agentes poluentes e nocivos à essência de Rui Mingas. O último pilar nesta senda introdutória vem a ser o pilar da folhagem, que é o cume da estruturação da árvore. E este sim é o elemento que está ligado à poética. Esta poética que de forma verdejante, frondosa e sustentada pelos galhos, faço referência à música, permite assim a fotossíntese entre as flores. E este elemento é, na verdade, representado pela ideologia que emana das suas raízes. Falo do nacionalismo angolano. E o mesmo passa, assim, pelos corpos cavernosos desta árvore nacionalista para poder gerar os frutos que hoje nós conhecemos como fruto artístico ou musical da sua magnificência poético-musical que hoje em tema nós apresentamos. Para ir desenvolver já, eu diria que rendeu ao cunho nacionalista e poético-musical de Rui Mingas o verdadeiro sumptuoso posicionamento da sua intelectualidade, pois as qualidades musicais hereditárias e adquiridas destacaram nas genes do também nacionalista e músico, o pai da música popular angolana, falo do seu tio, expressou variadíssimas vezes que queria muito ser como seu tio Liceu. Isso de forma artística, ou seja, artisticamente falando, e em outros aspectos vitais, sobretudo do lado solidário, e por ser um grande nacionalista. Ele na verdade, o tinha como um espelho. Depois da consolidada escola musical nas veias de Rui Mingas, brotaram-se assim, entre as ondas sonoras, os doces e consumíveis frutos da sua magnificência musical, que eu vou chamar de magnificência musical Rui Minguista. Isto porque traceja nela os ismos da solene
angolanidade, onde a sua espiritualidade emanou a essência cultural na magnitude erudita do patriotismo nele existente, causando assim a sublime musicalidade numa obra maestra. Falo de uma obra musical, que vou já descrever qual delas, que morfologicamente esta obra musical está alicerçada por uma construção airosa, melodicamente esplendorosa, onde um intervalo, essa já é uma expressão técnico-musical muito profunda, que no âmbito da musicologia nos permite descrever a estrutura desta melodia. Eu falo-vos de um intervalo de quarta justa em escala maior, cuja anacruza cefálica sustenta, assim, a majestosa espiritualidade concatenada na disposição das notas musicais que transformam um comum motivo artístico em uma mais bela obra de arte no mundo. Eu estou a falar dessa descrição sobre o processo melódico, sobre essa grandiosidade ou majestosa, desse majestoso empenho musical composicional de Rui Mingas ao nosso hino. Este que é a nossa insígnia musical, o hino Angola Avante. No hino Angola Avante, só para fazer menção, o que na verdade é isto que eu acabei de descrever, permitam-me fazer de forma ilustradora um descrever melódico. Eu vou cantar um pouco o hino nacional, só para termos noção desta sumptuosidade, desta beleza, desta magnificência que nos traz para falarmos do nacionalismo nos feitos musicais de Rui Mingas. Quando o hino nacional, em letra, diz: ó pátria, nunca mais esqueceremos os heróis do 4 de fevereiro. Ó pátria, nós saudamos os teus filhos tombados pela nossa independência. Musicalmente, é aí onde está o intervalo de quarta justa que Rui Minga usa para dar essa magnificência, essa magnitude, esse alcance espiritual alfa e marcial, quando começa assim: ó pátria, nunca mais esqueceremos os heróis do 4 de fevereiro. Ó pátria, este intervalo é onde reside a marcial essência magna de um compositor, porque ele compreende e dá sentido ao texto que, na realidade, mesmo entoado na fala, ganha musicalidade, e por isso esta música que Rui Minga aplicou teve deu um maior sentido e espiritualidade a essa música. E olha, ainda falamos apenas da estrofe. Só para fazer menção a esta obra maestra, a música que vem no estribilho, que diz: honramos o passado, a nossa história, construímos no trabalho o homem novo. A sensação de não repouso, do contínuo trabalho que cada um de nós deve exercer para podermos alcançar aquilo que nos diz agora o refrão: Angola avante, revolução, pelo poder popular, pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação. Aí conclui a ideia nacionalista, musicalmente falando, do que se quer e o que seria diferente de um texto lido para um texto cantado ou de um hino como insígnia de uma pátria. Para continuar, deixem-me dizer, minhas senhoras e meus senhores, que neste hino os giros melódicos dão voz e sentido à nossa essência, falo da nossa essência cultural, harmonizando assim os graus naturais da sua sequência harmônica, descrita nos teoremas de Pitágora. Isso é relativo à harmonia das esferas e corpos celestes, que é um tratado científico que Pitágoras deu inicialmente sobre a harmonia na música. Foi o primeiro cientista a falar da harmonia na música, Pitágoras. Há pouca gente que sabe que, na verdade, Pitágoras foi um grande influenciador harmônico ou dos estudos harmônicos a nível universal. E a continuação, esta melodia imponente dá ao seu texto poético a magnificência real de que nós falamos.
e dá o sentido áureo da sua musicalidade, entranhadas na palavra, que na verdade expressam toda a ideologia patriótica gizada na visão de solidariedade entre os povos a nível mundial. Mas também esta musicalidade descrita nos focos musicológicos vem sendo exaltada como musicalidade alfa e marcial. Por quê? Porque ela exala a profunda beleza e espiritualidade daquilo que nós somos como povo e aquilo que nós sonhamos ser. De igual modo, realça a grandeza e o perfume da nossa indomável marca patriarcal que descende do punho e selo vital do rei Ngola Quiluange Kiasamba. Para contextualizar, ainda no âmbito deste desenvolvimento, deixa-me dizer que a música é um remédio para frear as paixões, purificar as almas. Desta forma, fez referência assim Platão, e ele acrescentou que a literatura, a música, as artes em geral, têm grande influência no caráter do ser, e o seu objetivo é imprimir um ritmo, a harmonia e a temperança na alma. Por quê? Porque a principal função da arte, na verdade, é a função pedagógica. E a função pedagógica foi sempre vista como um elemento sine qua non para poder fazer chegar ao povo, às pessoas que vão consumir o seu produto artístico, toda a obra que Rui Minga, na verdade, era inspirada e apresentou ao universo. E como a arte, na verdade, tem essa função pedagógica, uma vez que ela é responsável pela estética e pela ética, o que na verdade implica a construção da moral e do caráter do indivíduo na sociedade. Por isso é que Platão faz referência a isso, e na verdade Rui Minga tem bem apoderado este senso da responsabilidade ética, patriótica, de poder fazer com que a música chegue aos seus compatriotas e não só, com esta pureza e podermos todos enveredar pelos caminhos que na verdade desejamos para o melhor a nossa nação. E Emmanuel Kant, também um grande filósofo, e ainda faz referência a que todos os artistas, quer profissionais ou amadores, e outros profissionais também das ciências sociais e humanas, na verdade estes são agentes auxiliares do Estado, porque permanentemente labutam nos meandros da evolução ou da melhoria social. Isto é o ponto que Platão fez referência, e Emmanuel Kant concorda que, na verdade, Rui Minga traz na prática musical ou ainda na escolha textual daquilo que ele poderá musicar, para que todos percebamos a importância da transformação do caráter de cada um dos indivíduos na sociedade, para que juntos consigamos tornar a nossa sociedade muito bem desenvolvida. E deixem-me dizer que por este elemento que permanentemente nos traz estes dois grandes filósofos e tantos outros que também fizeram menção, nós temos aqui um exemplo vivo e muito bem ilustrado, falando da música e de musicalidade, que é o poema de Manuel Rui, Os Meninos do Ambo. Estamos a falar agora já como nacionalista, que na verdade Rui Mingas é, porque não deixou de ser, ausentou-se fisicamente, mas os seus feitos permanecem e continuam ativos e patentes para a nossa sociedade. Encontramos no poema de Manuel Rui, Os Meninos do Ambo, que é um poema que desvenda as necessidades da modelagem do caráter, isto sincronizando os ditos de Platão, de Kant e outros, pela necessidade da modelagem do caráter do indivíduo na sociedade, celebrando assim a educação significativa, isto na vida dos mais pequenos, que são as nossas crianças. Este poema, para Rui Mingas, foi sensivelmente agregado esta preciosidade musical que é modeladora de caráter, nesse caso, para facilitar quer um infante, quer um adulto, em compreender quais os meandros da luta ideológica que se pretendia como nacionalista para conseguirmos alcançar a nossa independência.
E aqui eu gostava de referenciar que ele, além de trazer esta melodia de forma lúdica, de muito fácil aprendizagem, também conseguiu introduzir como profecia na boca de qualquer adulto aquilo que viriam a ser os desígnios ideológicos da nossa revolução e evolução social. O tema musical é este. Eu vou apresentá-los mais uma vez. Eu faço isso porque sou especialista em canto e queiram, por favor, compreender a minha apresentação, a minha forma de apresentação sobre este tema, para ilustrar o que é que nós trazemos de magnificência sobre o lado de Rui Mingas, poético-musicalmente falando. Com fio feitos de lágrimas passadas, os meninos do ambos fazem alegria, dos céus puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas, estrela-letras para fazer novas palavras. Isto é uma melodia pedagogicamente sensível, simples, para qualquer ouvido compreendê-la bem, compreender a letra, melhor dito, ou o poema, na sua essência mais nua e crua, e compreender o sentimento que se quer trazer para que juntos, numa única causa, avancemos para a evolução social. E aí diz o refrão: os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Imaginemos a essência musical neste refrão que dá todo o sustento fundamental do teor ideológico que nos traz o poema. Logo, é aí que de forma musical, nesta obra, Rui Mingas sincronizou na sua psicologia, a psicologia do poeta, e tornou o poema mais seu do que de Manuel Rui, dando este cunho musical que acabamos de ilustrar. E nesta prole consolidou também os seus sentimentos nos pontos lúdicos da poesia para poder expandir assim a verdade musical contida neste poema, que na verdade emanou ouro na sua alma musical. Diante de um texto poético, na verdade, Rui Mingas não sentia apenas o foco subjetivo no sujeito lírico do poeta, mas também via a oportunidade objetiva do sujeito artista nacionalista, e por isso a sua musicalidade nesta obra desvenda aos meninos, nesse caso os meninos do Ambo, os seus direitos e deveres, que sempre culturalmente foram celebrados e impregnados à volta da fogueira. Que na verdade estar à volta da fogueira, como descreve o poema, é estar no caminho da iniciação e no caminho da inclusão social, de facto. Porque a volta da fogueira, essa volta da fogueira é referência a um jango, onde em África os mais velhos, em períodos ancestrais, puderam assim instruir ou preparar os bravos guerreiros para as sociedades e poderem conservar também assim o ambiente cultural. Tudo acontecia sempre em perfil artístico. E aí onde os meninos e adultos sagraram-se perpetuadores da luta e da causa ideológica, da emancipação da nossa identidade e da soberania nacional. Para continuar, a alma musical de Rui Mingas descalcifica, deixa-me falar um pouquinho assim, ralentando esta palavra, para não cacofonicamente assemelhar-se a outra, descalcifica e realça o esplendor composicional de qualquer poema, tal como acontece nisto que eu vou apresentar agora, que é um quadricúspide poemário onde a sua música mergulha profundo no sentimento de cada poema e ergue-se coroada
por diamantificadas melodias. As provas vamos encontrar agora nestas milongas. Milongas é um termo ancestral para descrever as músicas da alma, as músicas que curam, as músicas que transcendem ou que elevam o ser humano a um plano espiritual diferente para compreender a essência vital. Falo-vos da música, que é o poema Adeus à Hora da Largada, de Dr. Antônio Agostinho Neto, nas lides populares muito conhecida como Minha Mãe, e esta música, deixem-me só fazer referência melódica e harmônica do que ela nos traz. A melodia começa assim: minha mãe, tu me ensinaste a esperar, como esperaste paciente nas horas difíceis. Este cerne musical tem toda a característica de uma área de ópera. Por quê? Porque o autor ou o intérprete encarnará a psicologia e a filosofia sentimental do que nos traz o texto. Quer dizer, daquilo que Agostinho Neto, na verdade, queria descrever com tantas outras partes que constam do poema. De forma seguinte, eu trago outro poema que é o Minha Terra e o Meu Amor, que são ambos de autoria de Rui Minga, autoria poética e autoria musical, e que estes poemas também nos trazem a mesma essência em outra versão, temática tratada de forma diferenciada, mas que diz tudo aquilo que tem a ver com a sua essência, com a sua terra, tudo aquilo que tem a ver com o amor pátrio e tudo aquilo que tem a ver com a evolução que, na verdade, se quer para o país. E, por último, vem a canção Maqueso, que, na verdade, é um poema também que é de Viriato, não é? E que, na verdade, ele aí dá a essência do que é a interação com os grandes pilares históricos da nossa sociedade, que são os mais velhos, que cada ser deve aproximar-se de um adulto, de um mais velho, para que o legado ganhe essa reciprocidade ou essa vitalidade na sua passagem natural. Um adulto ou um mais velho tem que necessariamente sentir-se também jovem, aproximar aos jovens e passar essa mesma mensagem. E para dizer que Rui Mingas, não, deixa-me descrever musicalmente o que Minha Terra diz, só uma partezinha. No Minha Terra ele começa: minha terra, nossa terra, meu eu entre a multidão, minha pátria, escola, céu e mar sem fim, verde capim do meu chão Angola, minha terra, minha raiz, diversos de cultura e cores, chamo a ti país, de ti quero a nação, de grandeza e elevação. Imaginem o poder que tem o texto associado à música. É arrepiante, é na verdade contagiante para que se perceba a essência daquilo que é a ideia nacionalista. Como artista que ele é, além de ser o poeta, é que ele tinha as duas veias muito bem delineadas. E a outra era o jogo que ele fez no tema Maqueso, para que existisse uma grande aproximação entre os mais velhos e os mais novos, para a passagem de legado, como já disse há pouco tempo, fosse muito de forma natural. Ele começa neste poema musicalmente dizendo: Quaque Maqueso, Maqueso é, Quaque Maqueso, Maqueso, o pregão da voximinha já não é como seus panos, já não tem a cor berrante que tinha nos outros anos. A voxima está velhinha, bem de manhã, manhãzinha, pede licença ao reumático e num passo nada prático, rasga as estradinhas na areia, rasga as estradinhas na areia. E aqui muda o modo musical, o modo ou o tom em que ele vai. Na areia, vai para um tom maior, que é para dar a grandeza, na verdade, de quem é esta avó Chiminha, que estamos a dizer que o seu pregão, na verdade, já não tem tanta cor.
pelas vivências, pelo que passou na sua vida e pelo que tem para passar, ainda assim, às novas gerações. Eu vou entrar agora na fase conclusiva, ao descrever a magnificência poético-musical do nacionalismo angolano, na personalidade de Rui Mingas, dizendo o seguinte: a visão artística, pedagógica e patriótica residente na musicalidade de Rui Mingas transluce, na verdade, em complemento reflexivo no ideal que, culturalmente, Rui Mingas se autopropôs como poeta literário, fundindo a poética musical que lhe é peculiar, facilitadora para espelhar, assim, na sua veia, a dualidade do ser inclusivo que ele foi, ou que ele é. Olhando para suas obras, vamos dizer que ele é, não é? Por quê? Porque ele fundiu, além de fundir, descodificou, assim, as valências profissionais que tinha e as tarefas sociais que também tinha. Ele fundiu tudo isto, fundiu tudo isso, e isto sim lhe permitiu poder emancipar-se na luta, emancipar-se e perpetuar a soberania nacional pelos feitos artísticos. Desta forma, Rui Minga transformou a sua complexa e magnificente arte musical em procederes harmônicos mais simples e tênues que, pedagogicamente, com estas melodias sublimes, conexas a qualquer tipo de texto de dimensão literária analisável, nos permite, ele pude assim estampar no selo do nacionalismo angolano a razão serena do amor pelo qual sempre lutou, do amor que o fez cuidar a sociedade, os seus compatriotas. Eu falo deste amor pela pátria. Este amor pela pátria ele descreveu na canção Meu Amor, e ainda apresentou-nos, para terminar, neste grande tema musical, onde ele, em tom menor, lacrimeja por tanta saudade que tem, quer da ancestralidade, quer dos ensinamentos dos seus contemporâneos, ou da partilha de conhecimentos com os seus contemporâneos, com aquelas pessoas que o prepararam para a sociedade, os mais velhos que o geraram e o instruíram para proteger os seus irmãos, para proteger a sociedade, para proteger Angola. E nesta música ele diz: Xiamie, 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 galanigienda, 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 yaishana, gandalami kushala boba, xiamie, gandalami kushala boba, xiamie. Esta descrição musical faz com que Rui Mingas descreva que, na verdade, ele nunca quis estar ou nunca quis se separar da sua pátria amada, da sua terra, que, na verdade, é o sentimento mais puro que ele tinha ou que ele teve, e conseguiu descrever nas suas canções, que num dos seus poemas ele diz: meu amor, teus lábios um sabor, teu olhar sem lamento, passado tanto tempo, teu gesto de andar, teu corpo em movimento, teu sabido esperar, meu amor. Minha chuva perdida, por entre o meu chorar, minha abelha caída e o meu mel a cantar, meu amor. Na verdade, é uma referência que ele faz à sua terra natal e culmina com a melodia, eu culmino com a melodia do Xian. Galanigienda. Ele sempre tinha saudades da sua terra e por isso cantava, para que todos juntos sentíssemos com profundidade o mesmo amor. Termino aqui. Muito obrigado pela atenção dispensada. Muito obrigado por tudo. E passo assim a palavra então ao nosso moderador, ao nosso maestro Carlos Lopes. Muito obrigado. Ok. Sem dúvida, uma grande apresentação. Tenho que dar aqui os meus parabéns. Deixa-me ativar aqui. Uma fantástica apresentação. Acho que me estão a ouvir, não? Sim, estamos a ouvir. Exato.
Uma fantástica apresentação feita aqui pelo Emanuel Mendes. Eu, sinceramente, só lhe tenho que dar os meus parabéns sobre a forma como fez esta apresentação do Rui Mingas. Não é muito vulgar nós assistirmos uma apresentação com este nível, né? O facto de ter conseguido conciliar a parte literária com a música, fazendo suporte à sua fantástica voz, tornou sem dúvida este momento bastante agradável. Portanto, eu daria a palavra a alguém que se queira pronunciar. Não sei se haverá alguém com a mão no ar. Se há, eu não estou a ver ninguém neste momento. Mas o microfone está aberto para quem quiser questionar algo. Está aí o Adérito Manuel que quer entrar. Faz favor, cara Adérito, exponha. Esteja à vontade. Muito obrigado, boa noite a todos e todas presentes. Eu quero dar os meus parabéns e cumprimentos ao preletor. Eu estou arrepiado como acaba de dizer o moderador, por essa sua brilhante excursão. Acho que a comunicação também é magnificente. A altura, na minha ignorância sobre essas questões, eu gosto muito de música, mas infelizmente não tive uma educação musical para perceber esse tipo de leitura, né? Aprecio e essa junção de ciência, arte, estudo, eu não sei. Nós agora temos, ouvi na sua descrição, que é professor também. Eu não sei se nas nossas universidades já está-se a fazer esse tipo de estudos. E esta é a minha primeira questão, né? Se nós já temos, porque eu notei, na minha ignorância, né, que faz uma leitura que eu vou chamar também crítica musical. Não sei se estou a chamar bem, né? Há uma leitura que vai além do texto enfim, nos dá essa habilidade. Eu estou muito feliz por isso. E eu queria perguntar se a nível do nosso país temos seguidores das pegadas dessa obra magnificente de Rui Mingas. Temos jovens que estão nesta vertente, porque na verdade Rui Mingas, e depois há um aspecto que não sei se terá mencionado, né? Eu acho que Rui Mingas doou-se à música, disse que é profissional, não sei se eu entendi bem, mas eu acho que Rui Mingas doou-se à música sem um retorno, sem querer ter um benefício comercial, qualquer coisa assim, tanto é que pelo menos cá em Angola não se viu muitos espetáculos dele assim ao público, eram coisas mais intimistas, porque julgo ter se doado e eu gostei muito da menção à espiritualidade, essas coisas. Então, será que temos hoje jovens seguidores, ou se é possível ainda no nosso atual contexto termos esse tipo de postura que Rui Mingas teve em relação à música e à poesia angolana? Não sei se me fiz entender. Quero agradecer a atenção dispensada. Muito obrigado. Ok, muito obrigado também. Penso que o Manuel pode responder já a essa questão. Há outros, perdão, era melhor ouvirmos pelo menos os três todos que estão está bem. inscritos, eu Está responder bem. e depois fazer uma segunda sessão. De uma vez todos. Ok, então temos o Paulo, o amigo Não, Paulo, o anfitrião. Tomás Lima Coelho, eu prefiro ficar para o fim desta primeira fase. Está bem. Então passa a palavra ao Tomás Lima Coelho. Por favor, pode expor o seu ponto de vista. Muito obrigado. Eu fiquei encantado com a apresentação. Tudo se aprende
e toda a gente pode aprender música desta forma. Belíssima apresentação, está de parabéns, o Emanuel Mendes, muitos parabéns. Muito Queria, obrigado. Muito queria obrigado. acrescentar, de nada, é um prazer estar a ouvi-lo falar assim da música, porque aprendi coisas que não sabia e fiquei a apreciar melhor quando ouvir o Rui Mingas, já vou perceber melhor aquelas harmonias. Muito bom. É muito bem, eu Muito gostei muito. Não, obrigado. não tenho uma pergunta, tenho apenas um acrescento. Eu não ouvi o programa anterior, também foi sobre o Rui Mingas. Mas eu queria dizer que o Rui Mingas é talvez o cantor angolano que mais poetas angolanos cantou. Portanto, ele trouxe poetas angolanos para a música e penso que será dos poucos. Há muito poucos a fazer isso. Houve a Banda Maravilha e conheço poucos mais, ou nem isso. E penso também que ele associou poetas de outros países, emprestando-lhes a música angolana. Estou a falar do Onésimo da Silveira, estou a falar do brasileiro Solano Trindade. Ele cantou aquela música Quem Está Gemendo, é um belíssimo poema nacionalista, que chega. Epá, e acho que esse facto deveria ser também bem salientado. Pronto, e era só o meu contributo e muito obrigado. Foi um prazer ouvi-lo, Manuel. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, caro Tomás Lima Coelho. Eu passaria então a palavra ao João Trindade. João Trindade, faça o favor. Acho que tem o telefone, tem o micro desligado. Não, era para ouvir João três Trindade. pessoas agora, mas pronto, sendo assim, eu fico para a segunda etapa. Ok, não, não é normal eu ficar para a segunda, fico sempre para a primeira, mas tudo bem. Mas o Paulo, como disse, que queria ser o último. O último nesta primeira fase, mas tudo bem, não há problema. Yeah, ok, tudo bem. Ok, João Trindade, faz favor. João Trindade, Está com o nós microfone estamos, desligado. se está com o micro desligado, estamos a ouvir ruído. Não, está ligado. Ai, só que nós não ouvimos o João Trindade. Mas ouço. Pois, agora penso que começamos a ouvi-lo. Okay. Queria Deve haver saudar. um mau contacto. Pois deve haver um mau contacto aí qualquer. Continua a ser ouvido? Agora sim, agora sim. Okay. Queria primeiramente saudar o professor Dr. Paulo de Carvalho, que também é o presidente da academia, felicitar o conferencista e estender a minha saudação ao moderador e a todos os presentes. Eu queria seguir a linha de pensamento do Adérito e também do Henrique Abranches, um antropólogo pouco estudado, que no final da década, na segunda metade da década de 50, apresentava a sua visão panorâmica da cultura em Angola. Ele, entre outras coisas, falou da inexistência de revistas de arte. Parece-me que até hoje este cenário ainda mantém-se, porque desconhecem-se estudos artísticos feitos regularmente e publicados em revistas de especialidade. Temos uma faculdade de ciências sociais e o ISED também. Não conheço bem a faculdade de artes, que era o antigo ISARTE, mas parece-me que o país continua, digamos assim, ainda a registrar a falta de sociólogos da arte, antropólogos da arte, historiadores da arte, filósofos da arte, não sei se também existem. Então, queria saber, talvez, o professor Paulo de Carvalho ou alguém de direito pudesse dar alguma informação sobre projetos que eventualmente possam existir ao nível, pelo menos, da Faculdade de Ciências Sociais, onde o professor Paulo de Carvalho trabalha. Se no curso de ciência, no curso de sociologia, há perspectiva de, no futuro, termos
especialistas em sociologia da arte, a formarem estudantes que possam, no futuro, trabalhar neste domínio. No que diz respeito à história da arte, eu não tive, infelizmente, esta cadeira no curso de História, e então era esta a minha inquietação. Muito obrigado. Ok, sim, senhor. Eu não sei se o anfitrião, o caro amigo Paulo, quer então aproveitar para tecer Não, pode passar algumas. já o coisa. Pode passar o. Eu dava a impressão que já não há ninguém com mão no ar, não sei se passo então ao conferencista Emanuel Mendes para Pode poder passar. responder. Portanto, caro Manuel Mendes, então o micro é todo seu para poder ir esclarecer algumas das questões que foram então colocadas, se não se importar. Está bem, muito obrigado. Gostava de agradecer imenso por toda a atenção dispensada e por este momento de partilha que está a ser muito, muito agradável e também instrutivo para mim. A primeira questão feita pelo senhor Adérito Manuel, que na verdade é a perguntar-me se no país existem seguidores desta magnificência poético-musical de Rui Mingas. Nós estamos a mergulhar num sentimento e caminho para a evolução social muito controverso ou paradoxo, posso assim dizer, paradoxal, porque existe um imediatismo que tem falado muito alto a respeito da produção artística ou ainda do consumo das obras de arte. Isto é algo que teve a sua origem, não é? Na evolução dos tempos e os passos que vão marcando ou que vão ganhando, granjeando as instituições, quer o lar, onde o indivíduo ou o ser humano é moldado para a sociedade, quer as academias, que cada vez mais vão recebendo outros elementos contemporâneos para tornar mais clara, menos pesante a formação. E o ser humano, como tem a sociedade onde ele busca outros elementos para manter-se como um ser íntegro, então acaba por fundir os elementos não tão eruditos, os mais populares e os mais tradicionais, ou vamos dizer ancestrais. E justamente numa sociedade, quando surge alguém fazendo uma produção de gênero, o grande compositor Beethoven já dizia que ele é réplica de tantos outros que existiam, mas que na verdade nenhum deles sentia a própria música ou a necessidade de poder reproduzi-la, tal como Deus revela nele próprio. Quer dizer que cada um deve sentir-se, como eu fiz referência na apresentação, deve sentir-se parte integrante para a evolução da sociedade. Quer dizer, um membro ativo para permitir que a sociedade se reestruture, se redirecione e ganhe luz pelos seus feitos. Então, existem sim pessoas que na verdade seguem as pegadas poético-musical de Rui Mingas, existe, embora aos poucos vão se extinguindo, vão desaparecendo, que na verdade a veia musical e poética de Rui Mingas é de um trovador, e os trovadores na nossa sociedade, artisticamente falando, contam-se, vão desaparecendo. Persiste hoje o Du Canhoto. Eu, como cantor lírico, não deixo de fazer trova, que é revisitar os feitos poéticos dos nacionalistas ou de outros intelectuais, ainda que não nacionalistas, que não produziram enquanto, ou no fervor da luta de independência, mas que descreveram a necessidade da elevação da consciência e da moldagem do caráter do ser humano para poder contribuir diretamente na sociedade.
Existem sim, mas é como tudo. As escolas ou a academia no geral deve promover ao ser humano a evolução a este nível de podermos compreender feitos literários para ser transformado em arte e se dar o cunho daquilo que se pretende, a perpetuação dos feitos das gerações. Quer dizer, tem de existir alguma continuidade. E musicalmente falando, hoje já não vemos isso a determinado tecido artístico, mas eu digo que na área em que eu tenho estado a desenvolver as minhas atividades como cantor lírico, esta é uma das grandes essências, podermos revisitar ou fazer ressurgir os feitos com uma roupagem mais acadêmica, se algumas das obras não tiverem o senso acadêmico, e podermos também fazer com que as pessoas compreendam que, na verdade, a nossa matriz cultural é muito rica, é muito poderosa e que é importante conhecê-la bem. E também tem uma questão colocada, pronto, é um subsídio que nos fez o Tomás Lima Coelho, né? Que diz que o Rui Mingas, na verdade, é o cantor angolano que mais poetas angolanos cantou. Sim, como eu já estive a dizer anteriormente, Rui Mingas fez isso porque, na verdade, ele é um trovador nato. E o trovador é um poeta que faz música. Ele faz diferente. Compor o seu texto literário, que, na verdade, ao escrever o poema, ele sente a sua musicalidade e sente a necessidade das pessoas não só conhecerem o texto escrito para ser falado ou para ser reproduzido na fala, mas como também sente a necessidade de, pedagogicamente, incluir a música neste poema para que as pessoas sintam de outra forma as inflexões que teriam uma palavra falada é diferente de uma inflexão numa palavra cantada. A palavra cantada, no âmbito religioso, se diz que a palavra cantada são como 7 orações. Quer dizer, é oração de vários modos. E a palavra falada é apenas uma oração. Então, ele, como trovador, como poeta, nas vestes de nacionalista, sentiu a necessidade de, pedagogicamente, revestir toda e qualquer informação necessária para mudar a consciência dos seres, ou consciências de todos os membros da sociedade, para que juntos víssemos a causa coletiva do bem-estar social ao nível espiritual, ao nível artístico, ao nível econômico e tantos outros níveis dos tecidos existentes. E recebemos também mais algum subsídio, que na verdade não foi alguma questão, e isso já é tocante ao nosso colega João Trindade, e eu deixaria assim esta parte do nosso presidente para poder tecer algumas considerações deste pedido, dessa contribuição feita. Mas antes, deixa-me dizer que as revistas artísticas, no país, na verdade, nunca existiu uma revista artística, mas existiram pensadores ou intelectuais que puderam trazer subsídios a respeito da evolução de sociologia da arte, ou no âmbito da sociologia da arte, que é descrever alguns artistas, os seus feitos, ou vida e obra, e do impacto que estes tiveram na nossa sociedade. E muitos desses artigos divulgados, não só oralmente, também passou para a imprensa. E muitos de nós hoje tivemos tantos esses relatos em posse para podermos fazer as abordagens científicas como material conciso ou preciso que hoje trazemos à tona dessas apresentações. Então, a Faculdade de Artes, que noutra hora foi o ISART, também já vive lutando em poder ter uma revista de arte, porque são muitos os pensadores, são muitos os professores, são muitos os cientistas dentro dela e em outras instituições que têm produzido bastantes artigos científicos e carecem de um espaço de publicação ou divulgação. Então, esperemos que também com esforço e visão do nosso presidente da academia e nos objetivos da academia, que se consiga ter no país
revistas científicas com cunho, na verdade, da produção social, artística ao mesmo tempo. Muito obrigado. Ok. Boa noite, uma vez mais, e obrigado. Portanto, acho que é hora de passar então a palavra ao anfitrião, não? Embora o amigo Congola Nkosi também queira tecer algumas considerações. Podemos passar então Sim, ao amigo Congola? sim, pode ser. E também há uma pessoa que também quer falar, que é Mas está a ter um, dificuldades em levantar mas, exatamente, a escritora Sandra Paulson, mas eu coloco já aqui. Estava também aqui a ter uma certa dificuldade, mas já está. Ok? Mas podemos passar então ao amigo Congola. Congola, Amigo Congola Nkosi, faz favor, exponha, esteja à vontade. Muito boa noite a todos. Professor Emanuel Mendes, muito obrigado pela apresentação, bastante sugestiva. E é muito prazeroso lhe ouvir falar, porque é detentor de uma ecologia de pensamento muito. É um artista mesmo, sente-se essa pureza quando comunica. Mas eu desejo fazer uma pergunta e seguida depois de alguns comentários. Eu estou a frequentar o meu curso de doutoramento na área do ensino da educação física, sou professor de educação física, mas muitos normativos que eu encontrei ao desenvolver a minha tese apontam de ações que foram tomadas de forma premeditada, de forma programada, de forma estruturada por até então oficialmente reconhecida como a entidade colonizadora, a nação portuguesa, para desconstruir a matriz identitária dos povos a quem colonizou, subjugou. Isso para dizer o quê? A escola hoje, professor Emanuel Mendes, angolana, sente que ela tem noção, tem consciência do poder que é o sistema de ensino e de educação para a construção desse homem novo que se degradou, que se deteriorou durante esse processo de colonização e que Rui Mingas e outros tentaram ressuscitar por via da música, por via do texto escrito lírico, por via da trova. Sente que há esse interesse da escola atual angolana, falo do ensino primário, do ensino médio e até mesmo o ensino superior universitário, de resgatar essa essência da angolanidade de facto? Será que há essa objetividade? Porque eu noto que nos manuais, por exemplo, de ensino, há a disciplina de educação musical. Mas o estranho é que esta reforma instituída em 2002, ela não dá capacidade docente aos professores que caem no processo de monodocência de lecionarem muitas das disciplinas. Ou seja, as diretrizes pedem para se fazer bolos, mas não se disponibiliza formas, ovos, fogão, manteiga, açúcar, trigo. Fica algo meio desajustado. E, para concluir mesmo já, há um elemento aqui que deve ser sempre enaltecido, de que este berço continental e civilizacional, chamado África, nunca se pode deixar de lado quando se fala de artes, porque a primeira vez que o homem pensou em manifestar-se, pensou em cantar, pensou em fazer poema, pensou em fazer lírica, pensou em fazer trova, ele esteve no continente berço. E seria bom que nós também pesquisássemos mais sobre a Universidade de Tombuctu. Seria muito bom, porque
tem um acervo muito, mas muito profundo da nossa identidade como povo, porque hoje em dia já não é possível mais os meninos estarem sentados à volta da fogueira, porque as novos centros urbanos que foram construídos foram na matriz ocidental, habitações verticais que hoje nós já não podemos descer para estar sentados à volta da fogueira, como a vida lá no Quimbo, que eram em casas de pau a pique, formatos circulares, que Olha, não só Rita, representam a estrutura do universo, mas também a nossa essência do Ondjango. Então, há aqui essa descaracterização cultural massiva também. Muito obrigado. oh, o Carlos Lopes está sem coisa. Se calhar a Sandra Paulson pode já falar, enquanto Carlos Boa Lopes noite a já todos, pode mandar. obrigado por este bocado, obrigado Emanuel Mendes por esta magnífica aula e os meus parabéns. Eu sabia que tu és grande, Muito eu já obrigado. sabia. Desde que te vi em Muito Lisboa, obrigado. a primeira vez eu já sabia que tu eras grande. Muito Só obrigado. confirmei. Eh, eu queria fazer duas perguntas muito simples. Uma é que, como o Emanuel falou no Kant, e dizia ele que Immanuel Kant diz que os artistas que eram agentes do Estado, portanto, e que ajudavam no desenvolvimento não é, das pessoas portanto, das crianças, até em termos de cidadania, né? Agora, uma pergunta é: o que é que nós, cidadãos comuns, podemos fazer para ajudar o nosso Estado a perceber que a arte é transversal, em que um jovem, um miúdo, um adulto, qualquer pessoa que tenha determinado dom ou que mesmo não o tenha, que, portanto, possa ter acesso a determinadas formas de arte, desenvolva o que é que nós, como é que nós podemos fazer para que isto, não é? Para que o Estado perceba isto. E digo-lhe isto porque eu tenho registadas mais de 150 crianças, cujos pais são de renda muito baixa, muito baixa. Eu tenho crianças com cabelo vermelho, portanto, de fome, e numa associação que eu idealizei e criei e que luto há 4 anos, com a ajuda dos amigos. E então, estas crianças andam na escola e nunca tiveram uma aula de música. Algumas algumas já acabaram o ensino médio, outras, na sua maioria, andam 10, 11, 12 anos, portanto, estão a fazer instrução primária e nunca tiveram uma aula de música, não sabem o que é isso. Eu chamei um professor de música que, por acaso, deu algumas aulas, mas que agora já não está a dar outra vez, pronto, já anda a lutar para tentar outro professor para ajudar estas crianças para desenvolver. É assim, nós temos estas faculdades, nós temos escolas de música, mas está tudo a um nível muito alto para a nossa sociedade. Não é um nível alto, mas é um nível muito alto para a nossa sociedade. O que é que nós podemos fazer para ajudar o povo? E depois também, né, porque ainda estamos na caverna do Platão, já que ele falou no Platão, né, nós estamos cá embaixo da caverna, ainda não conseguimos sair. Não conseguimos sair. E depois, portanto, essa é uma pergunta que nós podemos fazer. Outra se calhar pelo meu nome algumas pessoas já entenderam, eu tenho uma filha artista, a minha filha mais nova. Pronto, nós vivemos aqui, né, os pais, e ela viveu aqui até que foi estudar para fora.
e lá anda. Essa minha filha faz instalações. Formou-se em Londres e faz instalações. Todos os anos expõe em vários países do mundo. Este ano está exposta neste momento no Dubai, está também a produzir no Dubai para uma exposição que vai ter na Suíça, em junho, vai expor em abril, em Portugal, vai expor na Bienal de Arte em Veneza, o ano passado esteve em Veneza, mas na Bienal de Arquitetura, vai expor. Tentou produzir em Angola. O ano passado, assim, olha, eu vou ficar aqui um mês e tal, eu vou produzir. Bom, ao fim de uma semana, diz-me ela assim, eu vou-me embora. E vou-me embora porque um dia falta a luz, outro dia falta a água, não há material, não há não sei o quê, eu não consigo. E foi. Nunca expôs em Angola. Acho que Angola não sabe que ela existe, porque ela é realmente angolana, nós somos angolanos, os nossos ascendentes também são angolanos, mas Angola não sabe que ela existe. Quando Angola quiser, vai saber. E o que eu queria dizer era realmente estamos assim, não conseguimos fazer com que a arte seja, não é, popular, não é, para que as crianças de baixa renda se estimulem, e isso ajudaria muito em termos de cidadania e desenvolvimento, e até no seu desenvolvimento escolar e tudo. E depois temos também estes artistas, como este exemplo que eu disse, que preferem ser pequeno lá fora, ela não é tão pequena, do que ser um grande aqui, mas porque aqui não é possível também ser grande. Há muitas barreiras. Uma das barreiras é a partidarização dos artistas e da cultura. Emanuel, obrigado, e a você, e aos restantes também, e deixo essa minha pergunta. Obrigado. Pode desligar o microfone. Faz favor, Dr. Paulo. Tá. Arthur da Costa, por favor. Oh, peço desculpa, eu desativei sem querer. Pode. Sim. Já está. Boa noite a todos. Agradeço muito esta brilhante conferência e vou tentar dar uma pequena chega histórica sobre Rui Mingas. Como disse há pouco, conheci na Casa dos Estudantes do Império em 62 ou 63, quando comecei a frequentar a associação. E naquela altura, a poesia, que era a poesia que a Casa dos Estudantes do Império estava a publicar, tinha estado a publicar, era fundamental para nós, porque estávamos num período de, de, de- de criação identitária pessoal. E era na poesia de Agostinho Neto, António Jacinto, Viriato da Cruz, etc., que essa identidade se ia, se ia, se ia, digamos, revelando. E quando Rui Mingas vinha cantar para nós, como eu disse há pouco, era extraordinário, porque ele ia cantar aquela poesia que nós líamos e a dar-lhe aquela força que Manuel Mendes anunciou tão bem, que é dada pela voz, pela musicalidade, pela criatividade do autor. Quer dizer que para nós era verdadeiramente entusiasmante. E agora estou a falar para nós, quer dizer, estava tudo no princípio, hein? 62, 63, é um período de luta de libertação. Portanto, estava tudo a ser feito pouco a pouco. E o papel de Rui Mingas foi muito importante para nós. Quando ele vinha cantar
a canção de Sabalu, o, o poema de Mário de Andrade, e cantado em quimbundo. Bom, pode imaginar o que é que, podemos imaginar o que é que o efeito que tinha para aquele grupo de jovens entre 18 e 25 anos, mais ou menos, que estava presente na sala. E um outro elemento importante, do ponto de vista histórico, se quisermos já, é que quando ele cantava uma poesia de Agostinho Neto, uma poesia de António Jacinto, por exemplo, quando António Jacinto na poesia explicava o que era o sistema colonial de uma maneira aberta e clara, por exemplo. E quando Mário de Andrade explicava o que era o que era a ida para o trabalho para São Tomé, na canção de Sabalu, havia uma subversão que hoje é difícil imaginar, porque tudo isto era absolutamente interdito. Os nomes dos autores digamos, já eram autores interditos. E o que Rui Mingas cantava era uma verdadeira subversão. Numa associação de estudantes que tinha as portas abertas. Quando havia, quando tínhamos que fazer qualquer coisa em segredo, escondíamos-nos no terceiro andar, mas quando havia uma conferência ou um espetáculo ou canções, a associação era aberta. Portanto, na sua função de patriota e de pessoa militante, o Rui Mingas corria um risco enorme e, aliás, teve consequências. Portanto, era isto que eu queria um pouco explicar sobre as origens do conhecimento do Rui Mingas e do que ele fez por nós, para a nossa geração, do que ele fez, sobretudo, naquela associação. Bem entendido. Muito obrigado. Opa, desligou outra vez? Ah, Não, Ok, sim, senhor, caro Arthur. Há pouco Gustavo Vuvukiami que queria dizer alguma coisa também. Eu não sei se ele já saiu. neste momento não está. Mas ele estava com o braço no ar. Sim, mas já está Pois, fora. deve ter Não- saído. Está bem. Então, posso. Então, Bom, posso? Oh, ficou outra vez sem eu som? Ah, passaria o anfitrião para sim, sim, tecer alguns comentários, né? sim, sim, sim. Uma vez que já devemos estar também já na parte final. Não, eu quero intervir também. Ok, É? então, eu quero apresentar algumas questões. Bom, eu queria começar por dizer que nós estamos aqui a falar de Rui Mingas enquanto artista e enquanto desportista, mas Emanuel Mendes trouxe digamos, trouxe uma visão até sociológica de Rui Mingas enquanto nacionalista, portanto, muito para além da arte e do desporto. Eh, eu gostaria de, em relação ao poema Minha Terra, eh, não será de autoria de Filipe Zau? Eu, por acaso, mandei, olha, ele acaba de responder. Sim, o poema é da autoria de Filipe Zau. Era só para retificar. Eu tinha a certeza, não é? Mas pronto, mas perguntei e está confirmado, né? A música não, né? Mas a letra, o poema é. Muitos dos poemas que não são de cantores perdão, de poetas conhecidos de Rui Mingas são do primo Filipe Zau, são de autoria Filipe Zau. Eu quero saber o seguinte, em relação ao ISARTE, eu sabia qual era a sua atividade.
Agora, a Faculdade de Artes está mesmo a funcionar? É uma pergunta que eu gostaria de apresentar, porque tenho dúvidas sobre o seu funcionamento. Bom, e vou aproveitar para responder à questão apresentada pelo Angola Trindade, não sem antes fazer uma pergunta ao jovem Congola Nkosi. Tenho a certeza que está mesmo a fazer doutoramento em Educação Física? As questões que apresenta vão muito para além da educação do físico, não é? Vão muito para a educação da mente e para os aspectos de natureza cultural e até filosófica. Mas é muito bom que haja pessoas a estudar educação física que vão para além do físico. Então, em relação à preocupação apresentada pelo Angola Trindade, a sociologia da arte é de facto uma área interessante. Eu, por acaso, estudei um pouco, mas nunca me dediquei a ela, assim, propriamente. Mas há algumas pessoas que se têm dedicado à sociologia da arte. Eu iria citar José Otávio Van Dunen, José Otávio Serra Van Dunen, Jorge Macedo, o mais velho Jorge Macedo, que já nos deixou, e João Fortunato também tem, tem alguns escritos na área da sociologia da arte. Pronto, estou recordado apenas destes três. A sociologia da arte e a sociologia da literatura não tem tantos adeptos, se calhar a sociologia da literatura tem um pouco mais, mas são áreas úteis que precisam de ser trabalhadas, obviamente. E pronto, acho que era isso que eu queria referir. De facto, o Vovô Kiame já regressou. E então, outra vez, está sem som o moderador. O Rubio Came, então, pode tomar a palavra, por favor. Já para terminarmos, pode ativar o som. Já está. Boa noite. Já está, ok. Consegue me ouvir? Sim. Ok. Boa noite a todos. Antes de mais, parabenizar ao professor Emanuel Mendes pela apresentação. Para mim não seria indiferente, porque conheço o seu estudante, o professor Emanuel Mendes. Sobre o tema apresentado, enquanto o professor Emanuel Mendes falava, eu fiquei um pouquinho perplexo, porque há alguns dias atrás, com o professor Emanuel Mendes, enquanto preparávamos para uma atividade da universidade, conseguimos notar de que não só nós, estudantes de música da Faculdade de Artes, mas também a juventude no geral, temos pouco conhecimento sobre o repertório musical ou cancioneiro angolano, falo do antes ou alguns 10 anos após a independência, particularmente Reiningas, entre outros, que existem. E pela apresentação feita, o professor Emanuel deu-me aqui uma visão muito ampla e que me fez perceber que temos muito trabalho pela frente, um trabalho muito grande pela frente. Eu falo em particular como estudante de música. E a minha questão ao professor Emanuel é a seguinte: o que faz com que os jovens, em particularmente os estudantes de música ou os amantes de música, tenham um pouco
esse pouco interesse sobre o cancioneiro angolano, falo mesmo propriamente do antes e após a independência. Acho que termino por aqui por enquanto. Ok, Há mais, muito obrigado, caro há mais Luciano. uma inscrita. Nós, entretanto, temos a Maria Ramos também que quer, acho, colocar alguma questão. Nós estamos quase na parte final, mas Zami, seja bem-vinda aqui ao nosso encontro. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Paulo Carvalho. Boa noite a todos. Muito obrigada por me terem concedido a palavra. Eu recorri a este meio porque eu tinha colocado uma mensagem no chat e percebi que vocês não leram a mensagem, e era uma questão que eu gostaria realmente de ouvir a opinião do Emanuel Mendes a respeito. E antes de colocar essa questão que me trouxe, que me levou a pedir a palavra, e na linha de pensamento do participante que me antecedeu, e era uma pergunta que também eu gostaria de colocar ao Emanuel Mendes, era saber se a nível do Instituto, da Faculdade das Artes, há algum projeto no sentido da recolha da sistematização do cancioneiro nacional e do trabalho de transcrição de toda esta música angolana que foi sendo produzida ao longo dos anos, que é um trabalho muito importante, é fundamental, que nos cria inclusive algumas dificuldades em momentos em que nós temos que trabalhar com música angolana, quando, em particular música instrumental angolana, quando temos que trabalhar com os nossos alunos a nível de escola de música. Por outro lado, a questão que me trouxe, não é? Que me levou a pedir a palavra, é em relação a uma opinião minha muito particular de que o canto coral é uma disciplina que deveria ser ensinada nas escolas de ensino geral como caráter obrigatório. Isto desconstruindo um bocado a forma como vem sendo dada a educação musical a nível das escolas. E gostaria de saber do Emanuel Mendes que opina sobre a institucionalização do canto coral como disciplina obrigatória a nível das escolas de ensino geral, tendo em conta todos os benefícios que o canto coral traz. Mesmo a nível pedagógico, a nível de educação, a nível, enfim, a todos os níveis, eu gostaria de saber o que é que o Emanuel Mendes pensa a este respeito. Muito obrigado uma vez mais e boa noite. Ok, tudo muito bem. Muito obrigado, Maria Ramos. Portanto, Manuel Mendes e anfitrião, estou em crer que esta deve ser a última questão a colocar, não é? Sim, senhor. Portanto, Emanuel Mendes, se não se importar, tomaria a palavra então a esclarecer estes últimos pontos que foram colocados. Está bem. Muito obrigado pelos subsídios, pelas questões, e eu acho que algumas delas eu já fui nas abordagens anteriores, fui descrevendo, mas eu vou novamente fazer algum realce às questões feitas e aos subsídios também apresentados. O Congola Nkosi, se não errei o nome, fez a seguinte pergunta, né? Se na verdade eu sinto que há algum interesse de se resgatar a angolanidade a partir do procedimento de ter que se fazer alguma coisa para a reconstrução ou para a construção do homem novo a nível institucional ou a nível social, aos pilares mais altos que na verdade nos permitem perceber tudo isso. Eu diria que sim, há sim interesses. Eu sou fruto deste grande interesse que o Estado tem de ver as artes poder, de forma muito inclusiva, contribuir para o equilíbrio social ou ainda para a evolução ao mais alto nível da nossa sociedade. Por que é que eu digo que eu sou um desses frutos?
porque eu fui selecionado de um grupo de bolseiros que beneficiou de uma bolsa de estudo para ir a Cuba fazer a formação superior em arte. Nós fomos 11 estudantes, 4 em teatro, 4 em atuação, nesse caso, de teatro, 4 a fazer canto lírico e 3 a fazer dança, dança contemporânea, dança folclórica, e incluindo os outros pormenores também sobre a dança, sobre o balé. Então fomos este grupo e, claro, por isso é que eu disse, sinto-me como um beneficiário deste desejo do Estado de fazer acontecer o resgate do homem novo, da inclusão do homem novo, mas que, na verdade, o Estado tem um grande desafio que sozinho não consegue. Qual é este desafio? Este desafio é, basicamente, a vontade do indivíduo na sociedade. Nós, como indivíduo na sociedade, quando não conseguirmos nos rever em eixos separados daquilo que é a vontade de equilibrarmos uma sociedade, nós acabamos por misturar todas as vontades numa só, resumindo-a como vontade política. E não podemos olhar desta forma as vontades para a evolução de uma sociedade. Nós precisamos olhá-las de formas separadas. E eu procuro fazer isso ao máximo nos meus afazeres como artista, nos meus afazeres como docente e nos meus afazeres como um agente da palavra divina. E é aí onde, dando ênfase à resposta a esta pergunta que me fez, eu diria que sim, há sim alguma vontade de resgatarmos o homem novo, mas que não pode ser apenas por uma palavra isolada de entidades que, na verdade, podem fazer acontecer esse mesmo desiderato. Por que eu faço menção a isso? Porque se precisa fazer encapé das funções das funções que cada uma das instituições a nível social tem e possa auxiliar na evolução do homem novo. Desde o momento que as famílias vão perdendo poder para instruir os seus membros e poder tornar inclusiva a sua participação muito ativa e positiva na sociedade, nós acabamos por ver déficit hoje nos profissionais em determinadas artes ou em determinadas áreas. Acabamos por ver déficit até na interação ou no convívio entre as pessoas. Hoje, os grupos de amizades ou grupos de amigos onde o membro da nossa família se insere, nós acabamos por perceber que começa a influenciá-lo muito mais negativamente do que positivamente. Por quê? Porque já a partir do cunho do berço familiar, já existe uma déficit para solidificar a personalidade deste indivíduo, para quando chegar nos grupos sociais, ele consiga se impor com os princípios, com os valores que foi recebendo do seio familiar. E a arte, por ser um elemento que não só se aprende na escola, mas também existe na cultura africana, pela tradição oral, estes ensinamentos, hoje as nossas famílias praticamente já não têm este senso. Os nossos mais velhos antes cantavam algumas canções para nós, contavam-nos histórias. Hoje existem produções científicas, livros, existem discos, existem vídeos. Nós já não nos interessamos tanto por isso, mas em contrapartida queremos que na sociedade alguma coisa seja feita. Mas tudo será feito se porventura cada unidade pertencente a esta sociedade pensar ou relembrar que é pilar para que isto aconteça, ou para a reedificação deste tecido. E assim, ao existir a Faculdade de Artes, em si já nos faz perceber alguma vontade, porque é uma instituição pública, nos faz perceber alguma vontade ao mais alto nível de se resgatar o homem novo. Embora a própria Faculdade de Arte também encontre
algumas dificuldades na conclusão dos seus objetivos e poder auxiliar a sociedade a evoluir ao nível que se sonha do homem novo. Espero ter clarividenciado a minha resposta para o Congola Nkosi. Então, eu vou agora dar uma resposta aos subsídios e questões que nos apresentou a doutora Sandra Poulson. Primeiro, agradeço imenso por todo o aporte, todo o apoio que também tem dado aos meus feitos e à minha carreira, a doutora Sandra Poulson. É uma pessoa de gostos refinados e, na verdade, uma artista natural que só com o olhar consegue auxiliar até os artistas na sua produção. Muito obrigado por estar sempre a par dos nossos afazeres e poder dar-nos input para melhorarmos tudo. A pergunta que me fez é que, se na verdade, como é que nós podemos fazer para que o Estado perceba, não é, o que se quer, o que nós como grupos sociais queremos para poder ajudá-lo, a ajudar o Estado nesse caso, a perceber que a arte é muito importante ou é transversal para a sociedade, mas é muito importante para o ser humano. Eu fiz referência aos relatos de Immanuel Kant, de Platão, mas também podia fazer referência de Herbert Reed, um alemão que, sobre a sociologia das artes, ele apresentou um livro intitulado A Educação pelas Artes. Essa educação pelas artes vem demonstrar ou vem esclarecer para todas as sociedades ou para todos os grupos sociais de que a arte não é apenas um entretenimento consumível para a sociedade, mas sim um pilar muito presente para auxiliar ou tornar muito amena, menos pesante ou pesada, se posso assim dizer, os princípios da formação do ser humano. A arte vem suavizar tudo isso, porque instruir sem arte é como fazer com que as pessoas reproduzam apenas leis, códigos linguísticos e não compreendam na essência o que é que se quer ou que se pretende com estas pessoas. Eu faço também referência a um pensador dos nossos tempos, que é o atual secretário de Estado para o Ensino Superior, quando num dos seus aportes científicos faz menção sobre a importância da educação significativa para o ser humano, porque os métodos de ensino, algumas vezes, nos fazem não seguir um rumo parece que está a haver problemas devido à chuva. Pois a coisa parece que pendurou. Ele continua online, mas não o ouvimos. Vamos esperar um bocadinho mais, senão, bom, espero que, porque de facto está a chover bastante e quando isso acontece, caiu mesmo. Caiu mesmo. Se não se importam, diz a escritora Sandra Poulson que a chuva é a arte de Deus. É arte divina, de facto. É tão bom termos entre nós escritores, poetas, enfim, que nos alegram a vida. Vamos ver se esperamos um pouquinho mais, se não, pedimos desculpa, estamos mesmo no final, e pediremos desculpa aos 3 últimos intervenientes, com que ficaremos
sem as respostas. Estávamos mesmo já no limite. Bom, então, se calhar, e mesmo... não, ia dizer que o nosso moderador também não está, mas está sim, senhor. Mas pronto, se calhar vamos já despedir-nos anunciando. É só Sim? para informar que aqui tive corte de energia, já estava a prever isto e estou a trabalhar com o recurso, né? Ok, pode ter sido isso, porque houve qualquer coisa, de facto, eu também senti. Por acaso eu neste momento vivo num condomínio e deve ter ligado o gerador automaticamente e eu não Exato. percebi. Bom, então eu passo desde já a anunciar o que teremos no próximo mês. Se entretanto o nosso conferencista entrar, termina, se não, despedimos-nos. Sim, senhor, e aqui temos, no próximo mês nós vamos, foi-nos pedido para continuarmos a abordar a presença feminina na literatura angolana, e trazemos duas pessoas, um angolano e uma brasileira, esta última membro correspondente da Academia Angolana de Letras. Vamos começar com o Dr. Itamar Kossi, angolano, que vai falar da oratura angolana em narrativas femininas. Terminou o doutoramento recentemente na Itália. E depois a professora Carmen Tindó Seco, que já cá esteve várias vezes, nossa confreira, que nos vai falar de mulheres de Angola na literatura e noutras artes, sob moderação da nossa colega Maria Helena Miguel. Depois trazemos dois arquitetos que nos vão falar sobre urbanismo e arquitetura. Começamos com o conhecido arquiteto Trofa Real, ambos arquitetos angolanos. O conhecido arquiteto Trofa Real, que nos falará sobre a forma como vamos salvar Luanda, património nacional. Segue-se o arquiteto António Gameiro, que nos vai falar sobre a importância do ordenamento do território. E posso adiantar, desde já o programa de maio também já está acertado, já está concluído. Em maio vamos ter 4 pessoas a saudar o Dia de África, nomeadamente um angolano que vive na diáspora, 2 atrizes brasileiras conhecidas, atrizes de telenovelas, não vou adiantar já os nomes, mas já aceitaram ambas, e um antropólogo, doutor em antropologia, brasileiro, mas com raízes africanas também. Sim, senhor, é o que temos para os próximos 2 meses, o que teremos para os próximos 2 meses. Lamentavelmente, o nosso conferencista não voltou a entrar. Vamos agradecer ao nosso moderador, ao moderador da quinzena, o músico Carlos Lopes, pela sua pronta disponibilidade. Muito obrigado. Agradecemos a cada uma e a cada um dos presentes. Na próxima quinta-feira vamos descansar, portanto, é a quinta-feira do mês, sempre que isso ocorre, temos pausa, e daqui a 2 semanas voltaremos a estar juntos em mais uma conversa da Academia à quinta-feira. Muito obrigado a todos e até daqui a 2 semanas. Ok, boa noite. Boa noite.